Bom dia a todos. Num momento atípico, de uma forma atípica, né? Estamos meio estranhos, não estamos? Mas faz-se necessário, frente à razão, à consciência, que a gente tenha essas cautelas todas, né? Para começar de novo a voltar à nossa normalidade. Tá ok, gente? Então, agradecidos aí a Deus pela vida, pela coragem, pelo ânimo, pela esperança, a Jesus a oportunidade de estarmos no planeta Terra, no seu educandário, encarnados e pedagogiando para que possamos, de alguma forma, chegarmos ao nosso progresso ideal. A Ismael, por estarmos no Brasil, nesse momento tão importante, né, ao qual podemos, conhecendo melhor as falas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, na luz da doutrina espírita, estarmos aqui hoje, presente com os senhores. Agradecidos também à diretoria, né, da Casa Espírita aqui, que nos confiou para que estamos aqui e falarmos um pouquinho dos estudos que nós estamos tendo ali, como falou a companheira, no Grupo Espírita André Luiz, da cidade de Itabatã. Tá certo? Um dia, passando por aquele lugar, será um prazer tê-los lá conosco, tá bom? Eu gosto de, antes de iniciar a temática, de dizer da onde que saiu isso, a dinâmica do acerto, né? Parece uma coisa complexa, não parece? Mas não é. Vocês vão ver que é um reforço de toda a matéria que a doutrina espírita já vem falando para nós aí há mais de 163 anos, tá certo? E esse movimento, né, a dinâmica do acerto, surgiu de um estudo que nós fazemos ali em Teixeira de Freitas. O nome do estudo é ID. Se vocês procurarem lá no YouTube sobre ID, vocês vão cair lá no Centro Espírita Nosso Lar de Teixeira de Freitas. É um estudo que é feito às quintas-feiras. É convidado um palestrante, eles dão um tema para ele faz uma palestra por vídeo de 30 minutinhos na quinta-feira, e depois, no domingo, ele é sabatinado por um grupo de pessoas. Se tiver 100 pessoas lá, 100 pessoas têm condição de sabatinar ele acerca do tema que foi dado a ele. Então, a questão é ampliar e aprofundar o tema que foi feito na quinta-feira. E numa temática que nós tivemos oportunidade de lá estar, que é a reencarnação, surgiu a ideia, nos estudos de domingo, da gente falar sobre os acertos, porque a gente chegou à conclusão que a gente erra muito. Então, qual é a dinâmica do acerto? Dinâmica, movimento. Qual é o movimento do acerto que nós devemos ter? Porque às vezes, nós não estamos nos movimentando para acertar. Nós estamos no abstrato, querendo acertar, mas sem nenhuma atitude, sem nenhum movimento para definitivamente passarmos a acertar. Então, isso foi que nos empolgou a essa temática, tá certo? E eu espero, a contento, chegar a um ideal de tal forma que nós possamos ter resultados no final, para que a gente possa aplicar, saindo daqui dessa casa espírita, desse momento, desse domingo, e quem sabe passarmos a termos momentos mais felizes daqui para frente, tá certo? Essa é a minha esperança, ok? Nós vamos ver com Allan Kardec, quando ele expôs lá naquela obra fininha, quem não leu, leia, eu estou falando fininha já para induzir a todos aqueles que não leram a ler aquela brochura, O que é o Espiritismo? Kardec vai comentar ali vários assuntos interessantes para embasar as nossas ideias, os nossos princípios, tá certo? E às vezes a gente não volta importância a ela, mas deveríamos ler ela, que é fininho, né? É 200 e poucas páginas, mas é facinho a leitura, facinho. Eu acredito que numa noite, uma pessoa de boa vontade, ele pode pegar e ler ali e depois ainda ter o sono a contento ainda, tá certo? Kardec vai comentar no preâmbulo dessa obra o que é definitivamente o Espiritismo. É importante que a gente acompanhe o que Kardec entendia por Espiritismo naquela época. Porque se a gente não entender o que Kardec quis dizer com o Espiritismo, hoje a gente começa a dar as nossas interpretações. E a interpretação maior que nós temos dado ao Espiritismo é mais uma
religião. E era justamente esta ideia que Kardec queria que nós não tivéssemos. Tá certo, gente? Então ele vai posicionar lá no preâmbulo dessa obra que o Espiritismo prestem atenção, ó, a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, bem como a relação desses espíritos com o plano corpóreo. Se nós formos analisar apenas isso, gente, dá um seminário, não dá uma palestra, não. Se a gente for analisar só o que Kardec quis dizer com isto, tá certo? Mas para a gente não delongar muito no raciocínio de Kardec, a gente vai apenas simplificar para os senhores. O que é o Espiritismo para nós hoje, 2020, 15 de novembro? O Espiritismo é a ciência da alma. É a ciência que vai tratar do espírito. Tá certo, gente? Se a gente somente entender isso, nós já vamos estar dentro daquilo que Kardec queria provocar em nós, porque não existe um fechamento de ideia, existe uma abertura de ideia. E dentro das ideias que Kardec queria que nós tivéssemos do Espiritismo, está que o Espiritismo é a ciência da alma, a ciência do Espírito. Eu venho do Espiritismo desde 1990, de quando saí lá de Londrina, no Paraná, que é a minha cidade. E eu observo, junto com as estatísticas, que 10% da população consegue entender isso. Apenas 10%. Não é assim que as estatísticas dizem? Que 10% da população brasileira é espírita. Não foi assim que disseram? 10%. Eu consigo confirmar isso na minha experiência. Realmente, é muito pouco. Pessoas que têm essa ideia já. Que somos espírito e que temos que trabalhar entendimentos mais amplos acerca do espírito. Tá certo? 10%. E fico feliz quando eu olho para esses 10% e me enxergo dentro desses 10%. Eu tenho uma alegria, não que eu queira ser mais do que os outros, não. Não é isso não. É de estar inserido nesse processo. Então se sintam felizes, senhores que aqui estão, senhores que estão presenciando aí pelas plataformas de mídia, né? E que verão essa gravação no futuro, se sintam felizes por pertencer a um grupo muito reduzido, falando de Brasil, daqueles que compreendem que somos espírito. E aí, então, consequências a partir daí. Imortalidade, transcendência da matéria. Isto faz toda a diferença, vocês vão ver só, tá certo? Então, quando a gente entende essa matéria, que somos espíritos, junto com a doutrina espírita, né, e que a gente tem que trabalhar certos temas, certas ideias, certos princípios, para ir entendendo certas coisas na nossa vida, a gente precisa admitir outra coisa dentro do espiritismo. Vocês vão ver que essa questão de alma e de espírito, muitas outras ciências, outras religiões, outras filosofias, já falaram sobre. Eles só não adentraram no assunto como a doutrina espírita entrou, para falar da alma e do espírito, provar a existência desse elemento constituinte da humanidade. Agora, esse outro elemento que eu vou falar agora, a maioria das religiões já constataram, e das filosofias também, é sobre Jesus. É sobre Jesus. Né? Nós já tivemos a oportunidade de constatar isso. Jesus é um elemento importante para a humanidade. A doutrina espírita vem confirmar isso. Jesus é o modelo e guia da humanidade. O maior exemplo que Deus tem nos dado. Isso é importante. Isso é importante. Então, além da gente estudar sobre os elementos da alma ou do espírito, a gente tem que votar importância a esse outro segmento. Jesus é o modelo e guia. Então, nós temos um modelo a estar observando. Além de estar estudando sobre minha alma e espírito, eu tenho que estar olhando esse modelo. Entendido esses dois parâmetros iniciais, nós vamos para a seguinte.
A seguinte é uma fala de Jesus. Ele teve muitas falas, mas o que vai interessar para nós aqui, nessa manhã, é essa aqui que eu vou falar. Está previsto lá no livro de João, no capítulo 3. É um encontro de duas personalidades, um diálogo que houve lá. Mas eu vou pedir permissão para os senhores, para a gente não observar o diálogo e esse encontro que eu vou falar, que é entre Jesus e Nicodemos, não pela visão de João. Eu gostaria de usar a visão do Espírito Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, com a psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Vou pedir essa permissão para os senhores, para a gente observar pelo ângulo da Amélia Rodrigues. E vou dizer por quê. Porque João, quando ele esteve ali em contato com Jesus, ele falou do que ele viu e ouviu e do que ele entendeu. E depois as traduções vieram fazendo as conjugações que as outras pessoas achavam que era conveniente. Então nós vamos ver que, para quem vai procurar estudar amplamente e profundamente, se você olhar só pelo livro de João, é pouco a temática para aquilo que nós desejamos. Então eu vou utilizar de Amélia Rodrigues. Por que Amélia Rodrigues? Amélia Rodrigues era uma pessoa como nós, que atingiu uma complexibilidade de entendimento dentro disso que Allan Kardec quis dizer, ou seja, a ciência da alma, a ciência do espírito. Ela teve as mesmas experiências que eu e os senhores que estão me vendo e ouvindo aqui agora tiveram, que foi a vida corporal, e ela no plano espiritual, então, desperta para as coisas da alma, que são as verdadeiras, são as imortais e são as transcendentes. Ela começou a observar que a nossa relação, a nossa visão aqui no plano material, ela sofre imprecações de emoções e de sentimentos. Então, no plano espiritual, ela conseguiu passar para nós esse encontro de uma forma mais ampla. A gente pode avaliar melhor. Então, vamos por ela. Primícias do Reino. Ela fala o seguinte. Primeiro, a explicação de quem é Nicodemos. Que quando a gente lê ali, a impressão lá por João, a impressão que ele era um qualquer. Não era uma pessoa comum. Amélia Rodrigues vai dizer que os judeus, eles elegiam 70 homens anciãos, ou seja, então, de maior idade, dentre a população, que tinha gosto pelos estudos mais aprofundados. Era chamado de anciãos. Então, eles pegavam esses homens e traziam para estudar verdadeiramente, mais amplamente, mais profundamente, as matérias mosaicas da lei deles lá. E depois, esses 70 disseminarem para a população. E Nicodemos era um desses 70 homens escolhidos para estudar mais amplamente, mais profundamente a lei mosaica. Essa informação nós não tínhamos. Essa informação nós não tínhamos. E Nicodemos, dentre os estudos que ele fazia, havia uma matéria que chamava a atenção dele. Uma matéria. Chamava a atenção dele, ele via nexos de probabilidade de verdade ali, naquele conteúdo, já vocês vão ver, mas ele não entendia como que funcionava. Que matéria que é essa? A palisingenesia. Que isso, Anderson? Era uma palavra grega para designar o renascimento. Reencarnação, porque naquela época não existia a palavra reencarnação. Perfeito. O companheiro já deu um avanço bacana ali. É grego antigo. Desculpa. É grego antigo. Eu fui fazer uma palestra e falei, eu já economizei a palavra palisingenesia, já fui direto no tema. Nicodemos falou de reencarnação. Na saída, teve um padre que estava assistindo a palestra, como nós aqui. Se tiver algum padre aí, tenho o maior prazer de conversar ali depois, tá? O padre estava me esperando no final da expositiva. Aí ele falou assim, olha, eu sou padre, ele já se apresentou. E eu gostei da sua fala ali. Porém, eu queria que o senhor me provasse aonde que está a reencarnação na Bíblia. E eu tive trabalho. Por quê? Porque a palavra reencarnação não existia ainda nessa época. A palavra reencarnação foi inventada, podemos dizer assim, ou criada,
por um vernaculista chamado Hippolyte Leão Denisard Rivaio, um professor. Foi ele que criou essa palavra, condicionada em renovo, em recomeço e encarnação. Tá certo, gente? Então, para Kardec, reencarnação significa entrar de novo num corpo. Entrar de novo num corpo, num novo corpo. Isso que significa a reencarnação. Então, daí eu tive que explicar para esse padre que a palavra reencarnação realmente não está na Bíblia, mas a ideia da reencarnação está lá e é das antiguidades. Tá certo, gente? Então, voltando, obrigado, companheiro, pela intervenção justa, né? Nicodemos estudava a palisingenesia, o recomeço. Mas existia isso, Anderson? Existia. Existia isso entre os judeus, na lei deles. Tanto é que, certa vez, Jesus, despedindo os discípulos para pregarem o Evangelho nas múltiplas cidades, quando eles retornaram, a primeira pergunta que Jesus fez para eles foi a seguinte: quem dizem os homens que sou? Vocês lembram qual foi a primeira resposta? Uns dizem que tu és um dos profetas antigos que retornou. Existia a ideia do retorno já lá naquele tempo já. Existia a ideia. E Nicodemos, ele era afeito a esta ideia. Havia alguma coisa dentro dele que dizia, tem verdade nisto. O que ele queria saber era como isso se processa. Até que alguém vem e fala para ele que havia um jovem de Nazaré, muito culto, que haveria possibilidades de apresentar respostas para ele. E ele então marca um encontro com esse jovem, era Jesus. João vai falar desse encontro, ele não especifica os meios. E eu me sinto na necessidade de falar os meios para os senhores nessa inicialidade. Por quê? Porque Nicodemos tinha anseio de ir falar com Jesus, porém tinha um sentimento social que Nicodemos levou em conta. Que sentimento que era esse? Eu espero que esse sentimento entre nós aqui já não esteja existindo. E se existir, nós já estejamos estudando sobre, para abolirmos das nossas imperfeições, o preconceito. O preconceito. O preconceito para com Jesus era gigante, principalmente dos pares de Nicodemos, ou seja, os outros juízes. Os outros 69, né, que ele era um dos 70. Havia um preconceito ali das ideias crísticas. E antes que a gente comece a lançar anátema sobre Nicodemos, eu queria trazer uma informação para os senhores. Eu vou falar de mim e queria que cada um olhasse para si. Olhe para dentro agora, tá certo? Quando eu comecei o Espiritismo, eu ia escondido da minha família e dos meus amigos. Demorou para mim começar a dizer, sou espírita. Demorou. Entenderam, gente? O que animava Nicodemos naquela época? Já aconteceu comigo. Se já aconteceu comigo, há a possibilidade de já ter acontecido com os senhores. Ou às vezes estar acontecendo. E a gente precisa trabalhar isso. Tá certo, gente? A gente precisa trabalhar isso. É um sentimento de imperfeição da alma. Isso não provém de Deus, provém do nosso egoísmo e do nosso orgulho, o preconceito. Então, quem nutrir de alguma forma esse sentimento já vai trabalhando, estudar sobre e estudar como abolir isso. Tá certo? Nicodemos, embora querendo falar com Jesus, era adepto do preconceito. Ele decide falar à noite. Amélia Rodrigues narra direitinho como que foi tratado. Houve toda uma estratégia, que não vem o caso para nós aqui agora. Para nós importa apenas o preconceito que animava os homens daquela época. E que às vezes anima nós, espíritas hoje. A gente tem que estudar sobre essa matéria para deixar ela. Que quando a gente estuda que é um erro aquilo que a gente está fazendo,
a gente tem a tendência de deixar. Tem ou não tem? Eu, quando eu era criança, eu sou o mais velho. É óbvio que daí eu puxava todas as regalias para mim, entre eu e meus irmãos, né? Isso é natural. Quem é mais velho aí sabe disso. Até que um dia alguém falou que eu era guloso. Alguém falou e eu me descobri, aí fui trabalhando, e eu acredito que hoje já não tenho mais essa imperfeição. Pode olhar o meu estado esbelto, né? Mas é uma tentativa. É uma tentativa, é um esforço que você faz para você ir trabalhando as suas imperfeições, ok? Até que um dia também na escola, estou falando para os senhores ver o que nós temos que fazer. Na escola, observei que tinha vários alunos que estavam bem mais adiantados do que eu. E eu então fui conversar com a professora. Mas eu observo as mesmas aulas que a senhora, o que será que pode estar acontecendo para que os meus amigos estão tudo na minha frente e eu tenho dificuldade de entender? Aí ela fez uma perguntinha simples para mim. Quando você chega em casa, quantas vezes você resolve essa mesma questão que eu passei ali no quadro? E mostrou com o dedo para mim. Quantas vezes? Eu falei, nenhuma. Ela falou, pois é. Esses alunos que estão bem, quando eles chegam em casa, eles vão resolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes, até que fique automático. Vai chegar um momento que você só olha para o cálculo e você já tem uma noção da resposta. Eu descobri o que eu tinha que fazer para ser um bom aluno. Entenderam, gente? Então é isso que a doutrina espírita espera. Quando a gente identificar uma imperfeição, a gente estudar ela para começar a melhorar. Perfeito até aí? Beleza. Nicodemos foi falar com Jesus. Ele chega em Jesus e fala um elogio. Faz questão de fazer a retomada desse assunto para que a gente corrija algo entre nós também. Nicodemos chega em Jesus. Se vocês lerem a Amélia Rodrigues vai mostrar para vocês lá a estratégia que foi armada para que Nicodemos vencesse o preconceito. Aí ele chega em Jesus e fala assim para Jesus: Mestre, sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém que não fosse vindo de Deus poderia fazer as coisas que tu fazes. Ó, um elogio, não foi? Um elogio. Jesus nem só ouviu por educação. Importava o elogio naquele momento? Olha a estratégia que Jesus teve que fazer para atender a necessidade daquele homem. Então, daí vem para nós a questão do elogio. Às vezes a gente faz algumas coisas para alguns companheiros e fica esperando o retorno da gratidão. E essa gratidão não vem, porque a gente não estudou sobre o elogio. Tá certo, gente? Se for um elogio para levantar uma pessoa, eu acredito que tem que ser feita. Mas a gente tem que estudar bastante, porque às vezes o elogio torna a pessoa mais orgulhosa. Tá certo? Então a gente tem que estudar também, inclusive, como elogiar, ok? Isso aí tinha que ficar nas nossas bases pedagógicas para esse domingo também. Jesus não dá a menor importância para o elogio que Nicodemos falou. E na sequência, Jesus vai no ponto. Jesus fala assim para Nicodemos: ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo. Ó, não era a curiosidade da vida de Nicodemos? Era ou não era? Aí nós temos que analisar por André Luiz o que isto significa, porque pode ter correlação conosco hoje aqui. O que Nicodemos tinha de curiosidade, tinha de anseio, estava explicitado para o universo. André Luiz vai dizer o seguinte, que tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós queremos saber, tudo aquilo que nós sabemos, fica no nosso campo perispirítico, no nosso campo somático, como se fosse um outdoor. Tem alguma coisa que está escondido de nós? Nada está escondido, nada, principalmente dos espíritos. Tá certo, gente? Então não houve nada de excepcional ali, Jesus ter falado o que estava no pensamento, no raciocínio de Nicodemos. Tinha um outdoor de todo tamanho assim, vou usar a palavra do companheiro ali, tá? Dele lá, tá? Tinha um outdoor de todo tamanho,
no perispírito de Nicodemos, dizendo assim: o que é reencarnação? Eu quero saber o que é reencarnação. Jesus apenas leu aquele outdoor. Tá certo, gente? Agora vamos falar de Jesus, o mestre dos mestres, né? Aquele que conseguia, além do entendimento de si mesmo, além do autocontrole de si mesmo, dos sistemas racionais, dos sistemas emocionais, dos sistemas sentimentais, a total coordenação do elemento espiritual com o vínculo corporal, ele ainda conseguia perceber as emoções, os sentimentos e os raciocínios, os pensamentos, extra ele. E isso era bacana, isso aí traz para nós. Nós vamos chegar nesse termo? Vamos. Quando? Quando nós começarmos a entender o que Jesus entendia. E ele falou disso: vós fareis as mesmas coisas que eu fiz e coisas maiores ainda fareis. Então, quando que nós vamos começar a ter autocontrole sobre nós mesmos? E ainda perceber os sentimentos, as emoções e os pensamentos extra nós, de encarnados e desencarnados, quando nós conhecemos certos movimentos. Eu quero dizer que na doutrina espírita existem esses estudos de percepção extrasensorial, que nós chamamos pelo nome de mediunidade. Mediunidade. Anímica ou espiritual. Tá certo, gente? Percepção extrasensorial. Tem alguma coisa de complexo ali para nós naquilo que Jesus fez? Tem? Não tem. Se a gente começar a estudar essa matéria a fundo, aprofundar nela e se interessar por ela, como Nicodemos se interessou pela reencarnação, nós também vamos ter esses recursos, segundo Jesus. Vós fareis as mesmas coisas que eu fiz e coisas maiores ainda fareis. Beleza, gente? Tinha que ficar também esse posicionamento para a nossa pedagogia nesse domingo, ok? Jesus, então, após a interferência, né, falando da curiosidade de Nicodemos, Nicodemos retorna para ele: Senhor, como pode um homem já velho, ele, voltar a entrar no ventre de minha mãe para nascer uma outra vez? Olha a curiosidade dele. Aqui fica para nós os elementos de estudos que a doutrina espírita aponta como ciência de alma, ciência de espírito, com maestria. O que Nicodemos, analisando a resposta de Nicodemos, o que Nicodemos achava que iria acontecer? Quem voltava, o corpo ou o espírito na visão de Nicodemos? O corpo. O corpo. Esse era o erro dele. Esse é o erro de uma multidão de companheiros que não é espírita, porque eu não quero acreditar que um espírita ainda hoje esteja acreditando que é o corpo que volta, tá, gente? Esse é o erro da maioria das religiões. Vocês podem ver lá. Eles... Jesus queria falar que era pelo líquido amniótico. Exato. Aí nós não vamos entrar nesse termo não, que a gente vai ter que explicar outras coisas lá. Tá joia? Vamos só ficar nesse termo. Nicodemos, então, acreditava que era o corpo que voltava. Vamos ver se é isso mesmo que acontece? Jesus, no capítulo 10 de Mateus, nessa época, vieram contar para Jesus que João Batista tinha morrido. Ele tinha sido assassinado por degolamento. Vieram falar para Jesus. Aí Jesus começa a falar de João Batista. Começa a falar dele. E lá no finalzinho ele fala assim: se vós quereis dar crédito, João Batista é Elias, que havia de voltar e voltou. E os homens, não o reconhecendo, fizeram dele tudo quanto quiseram. Vamos tentar entender o que Jesus quis dizer com isso? Elias, um cara que tinha vivido há 800 anos antes de Jesus. João Batista, filho de uma mulher chamada Isabel, filho de de um homem chamado Zacarias. Todo mundo conhecia a família de João Batista.
Jesus, diziam até que era primo dele. Então todos viram ele nascer. Quem que voltou de Elias? O corpo ou o espírito? O espírito. Numa nova época, com um novo nome, numa nova família, com um novo corpo. Quando nós vamos analisar a personalidade de Elias e a personalidade de João Batista, vocês vão ver que é a mesminha. A mesminha. Gostava do deserto. Não usava roupas como nós usamos. Não comia os alimentos que nós comíamos. Era um ermitão. Podem ler lá só para vocês verem. Então, a mesma personalidade. O que isso significa? Não foi o mesmo corpo que voltou. Quem voltou foi o Espírito. O Espírito que voltou segundo os próprios ensinamentos de Jesus. Aí Jesus tem uma fala muito interessante. Deu uma volta enorme para chegar aqui, gente. Jesus fala assim para ele: Nicodemos, o que é espírito, e o que é carne, é carne. O que Jesus quis dizer para Nicodemos? Ele estava misturando as coisas. A gente tem que aprender a separar uma coisa da outra. A carne provém da carne e o espírito do espírito. Entenderam, gente? O que vai interessar para nós aqui é a gente aprender a separar a carne, o corpo, do espírito, a essência. A carne, o corpo, é perecível e transformável. O espírito é imortal e transcendente. Vai importar para nós gravarmos isso aqui, nesse momento. Tá certo, gente? Então, pela doutrina espírita, nós temos que aprender a separar as coisas da matéria das coisas espirituais. Tá certo, gente? Entendemos até aqui? Entendemos. Bom, então entendido que a gente tem que separar essas duas coisas e que nós somos o elemento espiritual, portanto, imortal e transcendente, né? Eu gosto sempre de trazer o meu exemplo, tá, gente? Eu tenho um exemplo assim que ajudou muito a afirmar essa ideia da separação, que foi o falecimento do meu filho. Mas me ensinou demais isso. Por quê? Porque o que eu enterrei lá no cemitério é o corpo, que é transformável, que é perecível. Se nós voltássemos lá naquela cova X, da quadra X, do cemitério Y, a gente não vai encontrar mais aquele corpinho que eu conheci lá. Por quê? Porque ele se transformou em elementos minerais e elementos fluídicos, ou seja, voltou para a matéria de novo. Tá certo? Agora, e o que administrava aquele lá? Bom, o que administrava aquele corpinho lá, que a gente chamava de Andrei, esse existe ainda. Numa outra dimensão. No plano espiritual. Segundo a doutrina espírita. É isso que Jesus quis dizer. Meu reino não é desse mundo. O meu também não. E o dos senhores também não. Tá certo? Nós somos espírito. E o nosso lugar ideal é o plano espiritual. Nós estamos no plano corpóreo, no plano material. Estamos, nós não somos daqui. É isso que Jesus queria dizer para Nicodemos lá, ele entender aquilo. Separar o corpo do espírito, tá certo? Depreendido isso, então já temos a consciência que somos espíritos, somos imortais, somos transcendentes. A gente tem que reconhecer outro fator importante. É o ambiente em que nós vivemos. Porque quando você tem consciência de si, você tem que agora entender aonde nós estamos. É a relação, não é assim que os Espíritos disseram? O estudo da natureza, da origem, da natureza e do destino dos Espíritos e a sua relação com o plano corpóreo. Então a gente tem que entender essa relação. Como? O ambiente aonde nós estamos vivendo. Que ambiente que é esse? O planeta Terra. Quando nós vamos ver ali pela doutrina espírita, nós vamos ver que o estudo da natureza dos espíritos está bem definido, a partir ali da questão número 100 do Livro dos Espíritos. Não está lá? Dividido em ordens e em classes, não é isso? Aquilo ali que é a natureza dos espíritos. E o planeta Terra tem também natureza?
Tem classificação. E os Espíritos deram 5 classificações ali para nós, não deram? Planos primitivos, não foi? Eles deram lá para a gente ter uma noção de natureza, da onde nós estamos. Planos primitivos, planos de provas e expiações, não foi assim? Planos de regeneração, planos felizes. De ditosos e planos celestes ou divinos. Beleza, gente? Eles foi dando situações ali, 5, para a gente entender a natureza da onde nós estamos. Gente, tem uma multidão gigantesca que nunca parou para pensar nisso. Então, quem nunca pensou nisso, qual é o ambiente que nós estamos vivendo? Pense hoje. Comece a pensar hoje. Tá certo, gente? Nós estamos num plano de provas e expiações, segundo a doutrina espírita. E para a gente entender bem que situação que é essa de provas e expiações, eu costumo fazer uma comparaçãozinha. Para a gente não entrar na lei de causa e efeito, aquelas questões todas, eu vou tentar simplificar para a gente entender rapidinho onde eu quero chegar daqui a pouquinho. A gente vai comparar o plano de provas e expiações como uma escola, tá certo? Para a gente entender bem isso. Então, o aluno, ele passa por um período X, tendo aferições do aprendizado todo que ele vai tendo ali, não é assim? As provas, as aferições. Quando chega num determinado período, nessas aferições é feita uma média. Se ele não chegou nessa média ideal, o que é feito com o aluno? É expulsado ele da escola? Antigamente era, né? Hoje não. É dado uma segunda oportunidade para ele, não é? Que oportunidade que é essa que é dado para o aluno que passou pelas aferições e ele não conseguiu atingir o ideal da média? Não é recuperação? Aí nessa recuperação, tudo aquilo que foi dado no ano, em um mês, eu acho que menos do que isso, né? Não lembro mais, já faz tanto tempo. Em menos de um mês, ele sofre todas as aferições daquele ano todinho, não é assim? Para quê? Para que ele relembre e na aferição dessa vez, quem sabe, ele atinja a média ideal. Não é assim que é feito? Isto é a prova e as expiações. É a recuperação do espírito. O que significa isso para nós hoje, 15 de novembro de 2020? Isto significa que todos nós, espíritos que estamos encarnados no planeta Terra, em algum momento, nós erramos mais do que acertamos. Por isso foi dado a recuperação para nós. É isso que é provas e expiações. Por que a vida do ser humano é dita assim, né? E tem uns amigos meus que falam lá nos grupos de estudo, a gente sai de uma prova, entra em outra, não é assim? Porque aqui é um plano de provas e expiações. Tudo aquilo que nós, em tempos anteriores, não somatizamos como acerto, nas nossas próximas encarnações, a gente é aferido tudo de novo. O orgulhoso vai ser testado na sua humildade, o egoísta vai ser testado no seu altruísmo, o vaidoso vai ser testado na sua simplicidade, o ignorante vai ser testado na sua sabedoria. Entenderam, gente? É isso que é plano de provas e expiações. Então, quem não pensou nisso antes, comece a pensar, porque daí vai entender por que todas as situações difíceis que a gente vem passando na nossa vida. Não é por causa dos outros, não é por causa dos inimigos, não é por causa dos processos obsessivos. São as pedagogias necessárias que nós temos que passar para, dessa vez, na recuperação, provas e expiações, ver se a gente consegue transpor, depurar-se. Esse é o nome que os espíritos utilizam na doutrina espírita. Depuração. Tá certo, gente? Então, nós já entendemos que somos espíritos imortais e transcendentes e estamos num ambiente de provas e expiações, ou seja, de recuperação. Ótimo. Como que a gente sai disso? Essa é a pergunta. Bom, como Jesus é um modelo e guia, nós temos que voltar em Jesus de novo. Vamos voltar em Jesus de novo. Ele tem uma outra fala no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 41, que fala bem assim:
Vigiai e orai. Tem muita gente que fala o contrário. Orar e vigiar. Não, é vigiar primeiro, orar depois. Tá certo, gente? Porque se você não vigia, você vai orar por quê? Já vocês vão entender bem o que Jesus quis dizer com esse negócio de vigiar e de orar. Aí então ele fala assim lá: vigiai e orai, para não entrardes em tentação, porque o espírito está pronto, a carne é fraca. Ó, Jesus separa de novo. Jesus separa de novo o espírito da matéria. O espírito está pronto, segundo Jesus, mas a carne é fraca. Portanto, disse ele, vigiai e orai. Pronto. Essa é a solução, vigiar e orar. Agora, o que nós entendemos por vigiar e orar? Antes de doutrina espírita, vigiar significava a gente prestar atenção nos outros, porque os outros podem me fazer isso, os inimigos podem me fazer isso, os espíritos podem me fazer isso, não é assim? Na doutrina espírita, esquece isso. Não é isso que Jesus quis dizer. Vigiar é algo que nós temos que fazer. É um olhar para dentro e não um olhar para fora. É um olhar para dentro. Tá certo, gente? Aí, então, nós temos que entender o que é vigiar. Aí, assim, para resumir para os senhores, eu, como sou estudante, eu fui estudar numa matéria. E num encontro que eu tive com o Rossando Klinger em Itamaraju, vocês sabiam que ele dá aula para professores? Ele esteve em Itamaraju para fazer lá um seminário com os professores comum. E aí, é óbvio, a gente foi lá e catou ele para ele falar para nós. Porém, ele aos professores, ele falou uma coisa muito interessante. Ele tocou nesse assunto de vigiar, a fala de Jesus, e deu uma regrazinha básica de psicologia. 3, simplista. Prestem atenção só para os senhores verem. E eu guardei aquilo, ó. Esse pode ser o caminho. Ele falou assim, ó. Jesus falou de vigiar. Agora, vigiar o quê? Aí ele pegou e falou assim, ó. Vigiar o descanso. Ele, na sua argumentação, ele falou o seguinte, que as pessoas que não priorizam o descanso, elas vivem cansadas. E a maioria dos erros delas são pautadas porque estão cansadas. Se elas estivessem mais descansadas, haverá a probabilidade delas errarem menos. Aí nós vamos estudar a lei do trabalho, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Na lei do trabalho fala para a gente fazer o quê mesmo? Honrar o dia de sábado. O que significa honrar o dia de sábado? Descansar. Que tem uma religião aí que trata bem desse assunto aí, né? Os adventistas. Descansar. Então, ao mesmo tempo que você se preocupa em estar ativo na lei do trabalho, você também tem que se preocupar em descansar. Porque o cansaço faz a gente errar bastante também. Isso também é bem bastante previsto, tá certo? Eu poderia dar vários exemplos para os senhores aqui, mas como o tempo vai avançando, eu vou deixar para os senhores estudarem melhor isso. Mas o descanso faz a gente acertar mais. Se a gente priorizar os horários certos de descanso, os períodos de férias, a gente descansado tem mais disposição e a gente consegue realizar mais ações de acerto, ok? Aí ele falou do segundo movimento. Vejam bem isso, são simplesinhas questões. Ele falou para a gente vigiar o trabalho. O que, Anderson? Vigiar o trabalho. Porque toda pessoa que se preocupa em descansar, se ela descansar além do limite, o que acontece? Ela vai ficar preguiçosa e ela não vai priorizar o trabalho. Então, ao mesmo tempo que você está vigiando descansar, você tem que vigiar também o trabalho. Então, você tem compromisso com o trabalho. Porque se nós formos comparar o descanso com o trabalho, o que nós vamos preferir fazer? Descansar, é óbvio. Então, você tem que assumir uma postura que o trabalho é importante para mim, para vocês e para nós. É um compromisso que nós temos que ter. Então, é importante vigiar o trabalho. Aí eu vou dizer assim, é por isso que quando vocês chegam aqui na Casa Espírita, né, simpatizam com a ideia, com os princípios que a doutrina espírita expõe, já logo alguém vem, convida você para um grupo de estudo, no grupo de estudo você começa a se destacar ali pelas suas ideias, dali a pouco já vem alguém, convida você para fazer uma tarefa, fazer outra tarefa, dali a pouquinho você já está na casa fazendo 2, 3, 4 tarefas. Saiba que isso é salutar, é o trabalho, para você sair da inércia, sair da preguiça.
Beleza, gente? Então, segundo Rossando Klinger, é importante a gente vigiar trabalho, ter compromisso com a lei do trabalho. Ok, gente? Para não chegar a preguiça até em nós. A gente tem que abolir essa imperfeição, preguiça. Tá certo? Aí ele vai falar do terceiro elemento. O terceiro elemento, segundo ele, a gente tem que vigiar na sabedoria. Na sabedoria. Buscar conhecimento. Segundo Jesus, Salomão, o sábio dos sábios, foi Jesus quem disse isso. Olha a premissa de Salomão aqui, ó. Buscai a sabedoria mais do que o ouro e mais do que a prata. O que nós fazemos? A gente quer fazer o contrário. A gente quer buscar o ouro e a prata primeiro. Se sobrar um tempinho, nós vamos buscar a sabedoria. Vocês já pararam para pensar uma pessoa bilionária com pouco conhecimento? Já procuraram analisar o perfil? Vai ser uma pessoa desconfiada de tudo e de todos. Todas as pessoas que são desconfiadas ao extremo é porque tem muito cabedal de aquisição e não sabe como se proteger, como guardar, como multiplicar direito. Aí começa a desconfiar de todo mundo. Rossando Klinger dá uma aula disso, mas eu não vou entrar nesse termo não. Para nós vai ficar só a importância do conhecimento. Salomão falou isso, vamos ver Jesus. Jesus vem depois e fala assim, ó, e quando conheceres a verdade vos libertará. Não foi essa a fala do Cristo? Também concordando com Salomão lá. Aí veio a doutrina espírita, 1800 anos depois. O que a doutrina espírita fala para nós, espírita? Espíritas, amai-vos, a lei. A lei é de amor. É para a gente observar essa lei. Espíritas, instruí-vos, porque a instrução é importante. Então, segundo Rossando Klinger, vigiar o conhecimento é importante porque faz a gente acertar mais. Segundo ele, uma multidão de pessoas erra porque é ignorante em certos elementos. Então, a busca do conhecimento é muito interessante. Vigiar, isso segundo Rossando Klinger, pelo ângulo da psicologia. Tá certo, gente? Nós vamos lembrar, na doutrina espírita, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8. Guardem bem isso, tá, gente? No item 8, os Espíritos vão falar, através de Allan Kardec ali, de 3 coisinhas também. 3. Olha só para vocês verem a simplicidade do que Jesus falou, né? A gente acha que Jesus veio e falou um negócio absurdo, né? Ele falou coisas simples, só que a gente não presta atenção. No capítulo 11, versículo 8, no item 8, então, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão tratar lá de uma matéria. Eles vão falar sobre o instinto, as emoções e os sentimentos. Vocês já viram essa parte lá? Os Espíritos vão dizer que o sentimento, que é a escala superior que nós devemos desenvolver em nós, é a mesma coisa do instinto, porém desenvolvido, instruído e depurado. Os instintos instruídos, olha a sabedoria aí, olha o conhecimento aí, olha a instrução aí, olha a verdade aí. Os instintos instruído e depurado geram os sentimentos. Entenderam que é uma coisa só que a gente tem que trabalhar, tem que melhorar, tem que conhecer. O conhecimento faz a gente trabalhar mais rápido e obter êxito. Vai chegar nos sentimentos, que é o ideal que nós estamos buscando. Tá certo, gente? Então, lá no item 8, explica bem essa situação. Eu queria só casar isso. Então, Rossando Klinger, descanso, trabalho, conhecimento, pela doutrina espírita, instinto, emoções, sentimentos. Tá certo? Vigiar essas 3 coisinhas. Bom, casando isso que esses companheiros falaram com um livro chamado No Mundo Maior, de André Luiz, André Luiz vai falar numa certa parte daquele livro sobre a casa mental. Mas André Luiz vai narrar uma palestra que o Calderaro, um protetor lá de Nosso Lar, estava falando para Eusébio. E André Luiz narra
essa conversa, esse diálogo. Calderaro vai falar lá o seguinte, de 3 posicionamentos mentais que a humanidade toda está sujeita, mas por conhecer pouco sobre a utilização desses 3 movimentos mentais, eles mais erram do que acertam. Calderaro falando lá. Aí ele aponta os 3 movimentos. Vocês vão ver que é simples também, nós já sabíamos disso aqui já. Ó. Inconsciente, consciente, superconsciente. Esses 3 movimentos, ó, nós já sabíamos disso já. Agora, o que isso significa? Aí Calderaro vai dar a explicação lá. Toda vez que nós vamos fazer uma tomada de decisão, a gente precisa tomar uma decisão para ter uma ação, a gente vai buscar um desses 3 departamentos lá na nossa mente, segundo Calderaro. E aí ele vai falando as consequências daquele que busca esses departamentos. Aí ele fala assim, ó, aquele que para fazer uma tomada de decisão, ele busca o inconsciente, é a pessoa instintiva. Por falta de conhecimento e por falta de esclarecimento, ele sempre vai buscar numa experiência que ele já tem, adquirida, de passado, instintiva, automatismo. Ele vai buscar lá no automatismo essa situação. Aí ele fala assim, ó, as pessoas que são instintivas e buscam nas suas tomadas de decisão o inconsciente, elas vai ser assim, bateu, levou. Isso não é instinto? Isso é instinto. Bateu, levou. As pessoas instintivas. A gente vai ver isso na sociedade, é muito comum. Às vezes a pessoa tinha um padrão assim de normalidade, socialmente falando, dali a pouco acontece um fato. Ou com ele, ou com a família dele, ele mostra o passado dele todinho. Qual o passado? Retrógrado. Ele mostra o troglodita. A gente não vê isso de vez em quando aí? Ele mostra o velho homem. Ou porque ele se esqueceu, ou porque ele não tem conhecimento. Então ele vai buscar as experiências que ele já tem. E quais são as experiências que a gente já tem? A gente tem do velho homem. Gente, se nós estamos num plano de provas e expiações, e todas as tomadas de decisão que a gente tem, a gente for buscar as experiências que nós já temos, a gente vai geralmente voltar a errar de novo. Tá certo, gente? Essa é uma tendência natural. Aí a gente vai vendo por que a gente está sempre repetindo as imperfeições. Porque na tomada de decisão eu desço para o inconsciente, busco o que eu tenho de aprendizado ali. Olha que interessante. Aí Calderaro continua. Ele fala daquelas pessoas que quando vai fazer uma tomada de decisão, ele busca o consciente. Essas pessoas já são um tantinho um pouco melhoradas da pessoa instintiva. A pessoa que age pelo consciente, quando ele tem que fazer uma tomada de decisão, ele vai buscar na ciência, ele vai buscar na filosofia, ele vai buscar na religião, ele vai buscar nas artes as informações necessárias, ele vai buscar com os mais velhos, ele vai buscar com os professores, ele vai buscar com os padres, com os pastores, com os espíritas, as informações que ele precisa para ele fazer a tomada de decisão. Aí o que acontece? Calderaro vai falar que vai ter também um ato complicador nesse fator. Por quê? Porque geralmente essas pessoas que são conscientes, eles vão buscar muita informação, mas na hora da tomada da decisão, ele usa as emoções para validar o aprendizado que ele tem. Aí ele cita exemplo lá. Uma pessoa muito culta entre nós, vamos pegar uma pessoa bem culta mesmo, uma doutora, né, com mestrado, com doutorado, com pós-doctor, né, o que a gente chamava antigamente PhD. Você vai ver uma pessoa muito culta que, de repente, se você tratar ela bem, ela trata você bem. Mas se você tratar ela mal, ela trata você mal. Nós não conhecemos pessoas assim? Essas são as pessoas conscientes. Segundo Calderaro, tem uma tendência muito grande delas deixar as emoções interferir nas tomadas de atitudes delas. Olha que interessante. Então, qual é o ideal? Aí ele vem falar qual seria o ideal. E vocês vão ver que pouquíssimos de nós faz isso. Quando nós fôssemos fazer as nossas tomadas de decisão, a gente ir lá para o superconsciente e buscar o que não existe ainda, mas que virá a existir.
o que virá a ser. O que ainda não existe, mas que vai existir? Nós no futuro. Nós quem? Nós. Eu vou falar de mim para vocês entenderem vocês, tá? É a forma que eu achei para mim exemplificar o que Calderaro quis dizer, tá certo? Eu vou falar de mim e vocês entendam vocês. Quem que está no superconsciente do Anderson, que não existe ainda aqui no consciente, mas que no futuro já existe um protótipo lá já. Qual é esse protótipo? O Anderson, espírito puro, o Anderson, espírito superior, o Anderson, espírito sábio, o Anderson, espírito de sabedoria, e Anderson, o espírito benevolente. Ele não existe ainda aqui, mas já tem um protótipo armazenado lá no superconsciente. Então, Calderaro fala assim, se toda vez que nós tivéssemos que fazer uma tomada de decisão, a gente subisse para o superconsciente e perguntasse lá para o espírito puro, Anderson, o que eu devo fazer quando eu for puro? A gente acertaria mais aqui. Ai, Anderson, mas eu não tenho essa fé toda para ir buscar o Anderson superior, a pessoa superior, o espírito puro de vocês, busca o espírito superior. Ah, mas eu não tenho essa fé toda. Busca o espírito sábio que há em você. Ah, mas eu não tenho essa fé toda. Busca o espírito de sabedoria. Ah, mas eu não tenho essa fé toda. Busca o espírito benevolente. Esse está mais próximo. Se você perguntar para você mesmo, o espírito de benevolência já constituído no futuro, ele já existe. Pergunte, quando eu for um espírito benevolente de verdade, como que eu faria hoje? E a resposta vai vir. Nós acertaríamos mais, segundo Calderaro, se nós fizéssemos essa intercessão. Aí os senhores que estão me ouvindo aqui, eu tenho certeza, estão todos curiosos, como é que eu faço para mim ir para o superconsciente? Ou não? Estão ou não estão? Agora vejam que fácil. Jesus não falou para a gente vigiar? Primeiro, vigiar é tudo isso que eu acabei de falar aqui agora. Simples, né? Agora o que está faltando? Orar. Orar. Aprender a essência verdadeira da prece, que nós não sabemos. A gente ora para começar um trabalho, ora para encerrar um trabalho, não é assim? A gente ora quando está precisando, quando a gente dorme. Eu estou falando os casos mais costumeiros. Mas o ato de prece não é esse. É muito mais do que esse. Quando a gente vai estudar a prece ali no Evangelho segundo o Espiritismo, pela doutrina espírita, nós vamos ver que os espíritos superiores, lembra quem é os espíritos superiores? É aqueles que já são quase puros. Os espíritos superiores, eles falam assim, ó, os espíritos superiores, ó, nós temos um protótipo lá no espírito superior, lá nós temos. Os espíritos superiores vivem uma prece constante. Como assim? Aí eu vou teatralizar para vocês entenderem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás no céu, santificado. Pai nosso, Ave Maria. É isso? É isso? Não. É o instinto elevado a sentimentos. O que me impede de eu dirigindo e fazendo uma prece pela humanidade, pela minha família que está ficando lá na minha casa? O que me impede? Impede alguma coisa a gente dirigir fazendo isso? A hora que eu estou chegando no meu trabalho, fechei a porta do meu carro, estou entrando para o escritório. O que me impede de eu fazer uma prece nesse decurso, pelos meus colegas de trabalho, pelos meus clientes, pelos meus fornecedores, pelos gerentes de banco que me auxiliam, que são meus parceiros? O que me impede? Eu aqui sentado nesse momento, pedindo pela minha família que está lá em casa, pelo palestrante que está aqui, o que me impede? Vocês entenderam o que é uma prece contínua? Então a gente precisa aprender sobre a prece, e Jesus falou lá, vigiai e orai. Então como que eu chego no meu superconsciente? O modo mais simples é aprendendo profundamente o que significa prece, que é se interiorizar e se elevar. E se elevar.
Isso é prece. É essa prece aqui que Jesus falou lá, vigiai e orai. Mas só a prece? Não. A meditação, a concentração, a contemplação, segundo Leon Denis no livro O Grande Enigma. Nós já fazemos isso? Tem gente que nem sabe o que é contemplar. Às vezes passou por uma planta linda ali, quando vocês entraram ali, vocês viram que plantas lindas que tem ali? Vocês viram isso? Isso é contemplar. Essa rua todinha aqui está florida, ó. Contemplação é uma das formas da gente chegar lá no superconsciente. Tá certo, gente? Então, vigiar e prece. Meditar, concentrar e aprender a contemplar as belezas do mundo. Isso vai nos trazer movimentos do superconsciente. E esses elementos que estão lá no superconsciente, já tem um protótipo lá. A gente tem que pegar esses protótipos e começar a usar aqui. Mas quando que esses protótipos começarão a ser? Quando a gente começar a dar importância para isso. Quando a gente começar a dar importância para isso que eu falei, a gente vai acertar mais, errar menos. Se nós acertarmos mais, nós seremos mais felizes e faremos as pessoas mais felizes. Essa é a ideia da doutrina espírita e o sentimento que eu queria trazer para os senhores nesse domingo, dia 15 de novembro. Que assim seja.